em mãos geradas. Tu não tomaste conta de mim. Com esta energia positiva que nós entramos em sua casa, ao som de Yada Fit Hot Blaze, agora chega energias positivas, boa disposição, que iremos nós então transportar para cada um dos nossos telespectadores. Oxalá tenha acordado muito, mas muito bem disposto. E se não estiver bem disposto, não se preocupa, porque boa disposição, energias positivas, assim garantido aqui no programa O Encontro com Vânia Kumba. Já chegamos sem pedir licença, não precisamos pedir licença, porque a hora 10 nós somos então até bem perto das 12. Nós somos então a sua melhor companhia. Energias positivas, boa disposição. Olha, a cidade de Maputo acordou hoje um pouquinho cinzenta, exatamente. Está fresco, não está frio, mas sim está fresco. É importante que nós estejamos agasalhados, vamos agasalhar as nossas crianças, principalmente, não é? Porque a temperatura baixa se vai sentir na nossa cidade capital. Bem, hoje é dia 16 de junho de 2020, é dia da criança africana, bem como também é dia da moeda, mas hoje nós vamos sim dar uma atenção especial ao dia da criança africana, não é? Vamos sim falar aqui do trabalho infantil em Moçambique, isto que constitui sim uma realidade, infelizmente, cá no nosso país. Só na nossa cidade capital temos 300 mil crianças que se encontram então envolvidas em trabalho infantil. Daqui a mais um pouco vamos receber sim a doutora Isaura Mauelela, ela que é assim representante da Organização Continuadores de Moçambique, e assim então para podermos conversar sobre este tema. Mas também hoje vamos falar da questão do medo, exatamente. O medo é um sentimento que nos acompanha diariamente. Mas quando o mesmo tem poder de decisão em qualquer coisa que nós nos encontramos envolvidos, quando o medo toma controle das nossas vidas, das nossas decisões, muitas vezes algumas mulheres se encontram em relações abusivas, em relações tóxicas, em relações frustradas, mas pelo medo não conseguem se ver livres disso. Mas o medo também nos afeta na ala profissional, e é sobre isso que no segundo bloco nós vamos estar cá a falar com Nilza Chip, ela que é assim Master Coach, e também com Edson Macuacua, que é palestrante motivacional. No nosso café da manhã vamos ter muita boa música, exatamente. Vamos sim estar na companhia da Aiza Langa, ela que é assim então artista moçambicana e que vem então a brilhantar a nossa manhã. Já viu que tem motivos mais que suficientes para ficar aqui em nossa companhia? Já sabe que o nosso Facebook está à sua inteira disposição. Sem exagero, está assim à sua inteira disposição. Faça uso e abuso do nosso Facebook Mega Rádio Televisão SA. Corre para lá. Se ainda não colocou o seu like, não é? Coloque então o seu like na nossa página do Facebook. Conte aqui para Vânia Kumba como é que está a passar esta terça-feira. Acordou bem disposto? De onde é que nos vê e quais é que são os seus planos para hoje? Já sabe, não sai de casa se não existir extrema necessidade. Fique em casa e claramente em nossa companhia. Bem, motivos mais que suficientes você tem sim para ficar ligadinho a nós. Exatamente, vamos ficar bem grudadinhos, mas aqui através da tela também. Nós queremos então aquecer o seu dia, tornar o seu dia muito mais agradável em nossa companhia. Um beijinho a todos vocês que nos vê a partir da posição número 16 da TMT, 13 da TV Cabo e 121 da Startime. Um beijinho, muito obrigada aqui pelo carinho da vossa audiência. Bem, antes mesmo aqui de começarmos com a nossa conversa para hoje, já sabem que hoje é assim dia da criança africana. Um feliz dia a todas as crianças aqui do nosso continente. Nós vamos sim falar do trabalho infantil, mas antes de nós começarmos sim com a nossa conversa, vocês já sabem que todos os dias, pontualmente às 22 horas no nosso espaço Megacine, nós preparamos aqui o melhor da sétima arte para si, caríssimo telespectador, e claramente que para hoje não vai ser diferente. A proposta é fantástica, a proposta é fabulosa e vocês vão ter sim a oportunidade de poder ver agorinha mesmo o trailer aí na sua tela. Nós voltamos já. The world's too big, Mom. Then make it
small. Focus on my voice. Pretend it's an island out in the ocean. Can you see it? I see it. My son was in the bus. He saw what Clark did. You have to keep this side of yourself a secret. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. I have so many questions. Where do I come from? You just have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world. If the world found out who I really was, they'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? Volta então a nossa proposta para hoje no Espaço Magazine é mesmo esta: Homem de Aço, não perder hoje quando forem pontualmente 22 horas aqui no nosso canal. Bem, já sabe que hoje é então dia da criança africana, não é? E alusivo a isso, nós vamos sim aqui falar do trabalho infantil em Moçambique e já estamos sim na companhia da doutora Isaura Mauelela, ela que é sim então representante da organização Continuadores de Moçambique. Bem, doutora Isaura, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada. Bem disposta? Sim, sim, sim. Muito bem. A Organização dos Continuadores, que foi criada a 28 de outubro de 1985 e este ano celebra 35 anos da sua existência, certo? Exato. Muito bem. E hoje nós vamos falar do trabalho infantil e lá mais para frente vamos também querer saber quais é que são as atividades que a Organização dos Continuadores de Moçambique está a fazer ou tem feito durante este tempo. Dizer que celebrou-se a 12 de junho, não é? O Dia do Trabalho Infantil em Moçambique, que foi instituído, Dia Mundial, perdão, do Trabalho Infantil, que foi instituído em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho. E este ano, sob o lema Covid-19, proteger as crianças do trabalho infantil, agora mais do que nunca. Bem, em uma entrevista que foi feita, não é, ao diretor de trabalho na cidade de Maputo, Jafar Buane, quando o Dia Mundial da Luta contra o Trabalho Infantil, ele declarou que em Maputo, só em Maputo, temos 300 mil crianças envolvidas em trabalho infantil. Bem, o que é que nos torna vulneráveis até o ponto de termos este número de crianças envolvidas em trabalho infantil? E o cenário parece que não muda mesmo com esta fase que o nosso país está a passar, que é a questão, sim, da pandemia. A primeira questão é: o que é que nos torna tão vulneráveis até o ponto de nós termos crianças envolvidas nesta atividade? Bom dia, telespectadores.
bom dia a todos colegas que estão aqui. Realmente a situação é preocupante, conforme vemos e ouvimos a cada dia, é um cenário atrás do outro, mas no entanto dizer em primeiro lugar que as organizações existentes, em particular a nossa, não está isenta do trabalho de sensibilização quanto a isso. Mas olhando para a própria questão e o facto de termos ainda esse número, enquanto existe do outro lado ainda no nosso país organizações proles a defender o direito da criança, a própria criança. Vejamos primeiro que temos o caso do próprio nível econômico, nosso país, a nossa situação, a nossa própria organização social das nossas famílias, como é que elas estamos ainda a um nível muito abaixo daquilo que é, diríamos, civilização, mas não no entanto, que é a própria estrutura familiar que em algum momento os agregados familiares não têm ajudado. Vamos ter em conta que se calhar numa família em que temos mais de 3 filhos, os pais estão lá trabalhando, não conseguem tutelar essas crianças em tudo, garantindo o que é do direito da criança, isso também em algum momento cria um grande problema. E temos também ultimamente aquele fator que em algum momento nós os jovens até podemos dizer que é normal, mas não é normal, porque realmente nós fazemos sofrer as crianças que nós colocamos ao mundo. Temos o cenário em que encontramos crianças com os avós e eu me pergunto, onde é que estão os pais? Porque estamos a ter casamentos prematuros, temos casamentos que acontecem em algum momento, depois não há continuidade. Os filhos, em algum momento, vão nascer as crianças. Depois de um tempo, a pessoa deixa aquele lar, quer viver, vai encontrar um outro parceiro, quer recomeçar a vida, não leva consigo essa criança. Essa criança, em algum momento, é submetida ao quê? Tem que ficar em casa do avô. E a avó já não está em condições de cuidar daquela criança como cuidou dos seus próprios pais. Em algum momento, acaba mandando essa mesma criança atrás do pão, porque em algum momento isso é um dos fatores que não acaba ofuscando a nossa sociedade. E penso que é algo que ainda está muito longe de ser combatido, porque a nossa sociedade está a encarar isso como, bom, aconteceu, foi uma falha, mas todas as falhas devem ser concentradas e em algum momento nós temos que tomar em conta, começar a sensibilizar os jovens a terem filhos no momento certo. Não dizer que, bom, aconteceu, vou deixar nascer, tá bem, tem que nascer, é direito das crianças virem ao mundo, mas temos de depois tutelar as mesmas crianças, independentemente de qualquer situação. Se o teu futuro parceiro te quer, tem que querer também o que tem, porque os avós já precisam de nós. Então aí é complicado. Exato. Sim. Muito bem. Esteve então a dar exemplo aqui de algumas lacunas, não é? Nas quais a nossa sociedade enfrenta, que faz com que tenhamos mais crianças ou a maioria das crianças envolvidas em trabalho infantil. Algo que disse aqui que é muito importante é que nós, a sociedade, convivemos com isso como se fosse algo super, hiper normal. É normal ver uma criança às altas horas da noite, se calhar, está a vender ovos. É normal ver uma criança está a vender chips no semáforo. Nós convivemos com isto como se fosse super, hiper normal. Algo também que fez referência é que muitas delas se encontram em uma situação de estar a viver com os avós. Em outra situação, eles são órfãos e se vê obrigados a procurar o próprio sustento, o que afeta diretamente no desenvolvimento e na própria educação desta criança, porque muitos deles não vão à escola, doutor Isao. Sim, porque aí temos o caso das pandemias no nosso país. Elas também é um dos fatores que não deixa atrás, deixando Moçambique na situação que está. Temos agora a situação do Covid-19, que em algum momento também os pais já não estão a saber, em algum momento, o que fazer com as crianças que temos em casa. Mas a criança é nossa, nós é que devemos lutar em prol da própria criança, protegendo em todos os níveis. E em algum momento, o que nós olhamos por enquanto é: você vai ao mercado,
Encontra lá a criança. Exato. Apesar de haverem sempre sensibilizações de não queremos crianças no mercado, nas ruas, e muitas das vezes são essas crianças vindas das províncias. Nós temos que dar graças a Deus, porque pelo menos em Moçambique não temos lá um trabalho muito pesado que estamos a falar do próprio minério, da própria criança que torna-se garimpo ainda criança. Exatamente. Mas isso não quer dizer que temos que olhar a situação de forma, não, já é que cidade de Maputo, não. Porque essas crianças das províncias estão vindo às cidades. Exato. E continuamos a apelar que mesmo os pais ou adultos que estejam na cidade de Maputo, por favor, não instrumentalizem as crianças. Porque não é justo contratar uma criança para vender amendoim, para vender o ovo. Exato. E na medida que um pai manda uma criança para o mercado para ir vender um ovo, amendoim, em algum momento sofre ameaças. E às vezes é aquilo de vai vender o produto, antes do produto acabar, não volta para casa. Essa criança está sujeita a prostituição, a perigos. E o pai onde é que está? Em algum momento nós temos que ver que isso é crime. Infelizmente, porque os nossos encarregados não levam isso a sério. Não levam a sério. Então é de lamentar mesmo, porque a situação está caótica. Em pleno estado de emergência, encontramos crianças a vender. O porquê? Moçambique, será que nós queremos construir um Moçambique melhor nessa situação? Não querendo dizer que isso esteja errado, mas o essencial, vamos tentar educar as crianças na medida da criança. Não é levar a criança para fora. É normal, uma criança tem os seus direitos, assim como tem os seus deveres. E dentro dos deveres é onde a criança vai começar a aprender a implementar o que os pais, em algum momento, lhe ensinam, o que fazem. Para quando for adulto, vai saber que isto se faz assim, assim. Não é o trabalho obrigatório. Porque, agora não vão à escola, mas tem várias diversões. Em casa, a criança tem direito a brincar e esse direito deve ser garantido primeiro pelos pais para poder tutelar por crianças já fora. E nós queremos dizer, como organização, estamos a apelar realmente que, por favor, olhemos pelas crianças, porque não há outro lugar onde vamos ver um Moçambique florir o amanhã. Se nós estamos aqui é porque os nossos pais cuidaram de nós. Exatamente. E o país, graças a Deus, está aqui o governo também a implementar projetos, a criar parcerias com empresários, de modo a eliminar essa questão de trabalho infantil. Porque nas províncias, por exemplo, algumas empresas, há meses atrás, era normal encontrar uma criança na empresa a fazer trabalho de adulto. Isso é demais. Isso é demais, porque toda criança tem que desenvolver suas habilidades até. Muito bem. Já temos então aqui o nosso pontapé de saída em relação ao nosso tema. Para si que só agora acaba de ligar a televisora, assinala-se hoje o Dia da Criança Africana. Estamos juntos da doutora Isaura Mauelele, que é assim representante da Organização Continuadores de Moçambique, a falar do trabalho infantil em Moçambique. Bem, em Moçambique, mais de 1 milhão de crianças com idades compreendidas entre 7 e 17 anos estão envolvidas no trabalho infantil. Doutora Isaura, quais é que são as ações que vocês, como Organização dos Continuadores, têm desenvolvido de modo a consciencializar a nossa sociedade que é importante deixar a criança ser criança? Bom, que belo, gostei. Deixar a criança ser criança. Realmente é o pontapé, assim como é a força motriz que a organização tem. Sabemos que a organização continuadora ela já vem trabalhando com crianças já há bom tempo. E agora, este ano, temos o desafio que continua a ser com essa doença de Covid-19, trabalhar com criança e sem ter criança. Porque a nossa organização diariamente tem criança na organização já desenvolver trabalhos manuais, a fazer lá artefatos artificiais, aprendendo a fazer o artesanato ali.
e tem as suas brincadeiras. Então, nesse contexto que estamos agora, a organização está a levar a cabo, que é nós os adultos sairmos de casa, irmos à busca da criança que realmente está na rua, que não deve estar na rua, deve estar em casa. Ir atrás do próprio encarregado de educação, de modo a sensibilizar aos encarregados a cuidarem das próprias crianças, a manter as crianças em casa, a tirarem as crianças dos mercados. Nossa quinzena começou nós no dia 1 de junho, tivemos a partida do nosso centro da cidade de Maputo, Curula. Fomos trabalhar nos mercados Pamanini, onde estivemos também. Por acaso tivemos o azar de encontrar lá N crianças a vender laranja, amendoim, ovo, o que é muito triste, porque sabemos que Covid-19 ela anda por via de nós. Exato. Então, nesse contexto, nós continuamos a sensibilizar, trabalhamos no mercado de modo a consciencializar os encarregados, vendedores do mercado, assim como o governo tem nos ajudado, o próprio município, a não deixarem crianças nos mercados. E graças a Deus isto está a surtir algum efeito, porque quando fomos já no dia 12, que era o próprio dia do trabalho, o dia contra o trabalho infantil, estivemos lá, constatamos, mas não foi lá com um grande número que nos deparamos com ele no mercado de Pamanini, mas também continua o trabalho, que é trabalhar realmente com os adultos que façam chegar a informação às crianças que não podem, se não podem ir à escola, não significa que estão de férias ou devem ir vender, mas têm que ficar em casa. E realmente a nossa organização está fazendo isso, e hoje, por exemplo, que é o próprio dia 16 de junho, que comemora-se o Dia da Criança Africana. Eu estou aqui, meus colegas estão em outros lugares a desenvolver outras atividades em prol do dia, porque não vamos parar, porque não temos criança. Mas vamos, por via de vocês, da televisão, da rádio, fazer chegar a informação e informar as crianças, assim como os pais encarregados, o que deve se fazer nessa quarentena, o que se fazer nesse contexto em que nós estamos com as nossas crianças, porque a nossa criança é a flor que nunca murcha, e ela não deve murchar, a doença está lá, mas ela não deve murchar, porque o amanhã depende muito mais dele, e quem deve garantir isso somos nós, os adultos. E continuamos a apelar, mesmo que os pais, por favor, cuidem das nossas crianças, protejam as nossas crianças. Gostaríamos de voltar a nos abraçar quando isso tudo passar, e encontrar que as nossas crianças estão sãs e salvos e saudáveis, para a gente continuar com os nossos trabalhos na organização, que já estão a fazer falta. Exato. Muito bem. A doutora Isaura, são 35 anos, não é, da Organização Continuadores de Moçambique. Sente que atualmente ou nos últimos anos os direitos das crianças são salvaguardados? Ou ainda há um trabalho de campo por se fazer? Bom, esse trabalho é contínuo. É que nem uma planta. Tu plantas, tens que regar, tens que cuidar até lá, porque as gerações passam de geração em geração. Exato. O nosso Papai Samora nos deixou com um legado. Hoje encontramos outros, hoje estamos com o presidente Inhusi. Um dia ele vai sair a vir outro, então é que nem os próprios direitos e os deveres da criança, porque em algum momento, quanto mais se falar, melhor, porque todo mundo estará atento e a cumprir ao pé da letra. Mas querendo dizer com isso que ainda há muito trabalho por se fazer. Exato. Não podemos descansar. Há necessidade de nós continuarmos a divulgar os direitos da criança, divulgar os direitos e os próprios deveres, porque a nossa criança, senão ainda vai crescer calejada. Exatamente. Mas carece de muito trabalho, porque conforme nós vemos, estamos a falar do dia.
contra o trabalho infantil. Mas temos crianças lá e nós perguntamos, será que os pais não têm informação? Será que a sociedade não tem informação? A informação está lá. Mas para ser cumprida ainda é um problema e continuamos também a apelar que o governo continue apoiando todas as organizações que estão diretamente a trabalhar com todas as crianças e a trabalhar em prol da criança. Muito bem. Para si, doutora Isaura, que mecanismos é que podiam se adotar, não é, para cada um de nós começar a respeitar os direitos da criança, a não envolvermos, a não sermos nós, os próprios familiares como é em alguns casos, a envolver as crianças neste que é assim um trabalho infantil, porque muitas vezes nós colocamos as crianças numa situação de violência. O trabalho infantil muitas vezes está associado à questão da violência. Que mecanismos é que devem ser usados ou começar a ser usados de modo a incentivar as pessoas que não sejamos nós a colocar as crianças no trabalho infantil, principalmente durante esta fase que o nosso país está a passar, como esteve cá a dizer, que o cenário que se vive é que ainda temos crianças na rua e no nosso país já temos registro de crianças infectadas pelo Covid-19. Bom, a essa questão diria que no momento quem começa com isso? Porque todos os mecanismos envolvem individualidades. No entanto, eu, como pessoa, tenho que começar a fazer alguma coisa. Se as organizações, nós como organizações estamos a sensibilizar os pais, que os pais acatem isso e comecem a implementar nas suas famílias. Número 2, nós podemos optar pelo lado de, em vez da gente instrumentalizar a nossa criança, ok, os pais em algum momento dizem, não, estou a ensinar a ela a fazer a vida, porque a vida é assim, tudo bem, a vida é assim, mas vamos levar tudo no tom da brincadeira, que é, não manda a criança para ficar todo dia no mercado. Se a mãe está a vender, quer ensinar a criança, eu acho que 30 minutos é suficiente para mostrar o que faz no mercado em casa. Se o pai que trabalha, volta do serviço, tem tempo, fica com a criança, 30 minutos é suficiente para conversar com sua criança, ensinar como é que o mundo é. Não levar a criança diretamente ao próprio trabalho. E também temos as inclinações das próprias crianças. Em vez da gente perder tempo em reter as crianças com atividades que em algum momento não são suscetíveis para elas, vamos tentar enquadrá-los numa dinâmica em que diríamos de rotina. Se é o tempo de escola, a criança vai à escola, volta da escola, está em casa, o que deve fazer em casa que possa ajudar o próprio pai. E também dizer que temos que continuar a falar, porque não vai ser falando uma só vez que as pessoas vão perceber, mas temos que continuar a sensibilizar os pais que continuem cuidando das crianças, a proteger as crianças. E nós também que estamos sempre dia a dia na rua, encontramos a criança, 1 minuto para falar com a criança, eu acho que é suficiente. Não esperar exatamente que seja uma organização indicada para falar com as crianças ou com o encarregado. Manda a criança para casa. E seria bom que os pais pudessem perceber que uma chamada de atenção não significa que alguém está não gosta da criança de outra pessoa. Não é bem assim. É tentar evitar aquilo que nós chamamos que é demais ser inculcada numa criança. Exato. Muito bem. Olha, eu quero então aqui agradecer a presença da doutora Isaura. Doutora Isaura, algo adicional que gostava de deixar ficar para os nossos telespectadores, esteja à vontade. No que concerne ao dia 16, não é, que é Dia da Criança Africana, bem como também em relação aqui ao nosso tema do dia, que foi trabalho infantil em Moçambique. Muito obrigada.
Queria primeiro apelar a todos os pais que vamos cuidar das nossas crianças, vamos proteger, vamos acarinhar, vamos regar a nossa flor da melhor maneira para que ela um dia brilhe e brilhe melhor. E também parabenizar a todas as crianças africanas pelo dia, dizer que é bom celebrarem esse dia porque ela foi muito importante para as nossas crianças, porque temos um exemplo, o dia é marcado por massacre. Exatamente. Significa que alguém sacrificou um desafio, alguma coisa aconteceu para que esse dia existisse. No entanto, que as crianças sejam acarinhadas, não vamos cometer os mesmos erros, tirando as nossas crianças para fora e colocando-os em risco. E como organização, apelar aos pais que deixem as crianças virem as nossas organizações. Exato. Nós, como organizações, não estamos a instrumentalizar crianças. Nós queremos a criança para implementar o que, em algum momento, a educação não consegue lá chegar, porque nós trabalhamos com aquilo que é, diríamos, um material bruto. A pessoa tem que mexer, estraga, não estraga, está tudo lá. Sim. Então, que não tenhamos esse olho de não estão a aproveitar as nossas crianças, nós estamos simplesmente para ajudar essa criança a descobrir o seu talento e desenvolvê-la. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada a nós, doutora Isaura, por ter estado cá conosco. Foi uma conversa bastante rica e eu acredito que a mensagem chegou então aos nossos telespectadores. Muito obrigada pela presença e nós contamos consigo numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito bem, olha, foi desta maneira então que conversamos neste primeiro bloco com a doutora Isaura Mauelel. Ela que é assim então representante da Organização dos Continuadores de Moçambique. Estivemos aqui a falar do trabalho infantil no nosso país. É importante que nós deixemos as crianças serem crianças, salvaguardar os seus direitos, bem como também os seus deveres. Bem, vamos então aqui fazer o nosso primeiríssimo intervalo. Nós vamos voltar no segundo bloco muito mais para si. Vamos falar hoje do medo e das suas implicações na tomada de decisão. No nosso café da manhã vamos estar a conversa com Aiza Langa, que vai nos abrilhantar com o melhor da música moçambicana. É rápido? Até já! Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Chegar a casa. Alegria. Ligar a televisão e ver um filme. Alegria. Descobrir uma nova receita na net. Alegria. Falar ao telefone com a filha. Muita alegria. E ter TV cabo Triple Play em casa e uma só fatura. Alegria a triplicar. Sabe mais numa loja TV Cabo ou liga 21 480 550. V-Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa, tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já
8528280000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. Mega Tardes. De segunda a sexta levamos até si tudo que é novidade. É quando me cruzo com Pedrão, deixei a tequila no balcão. Um programa que marca as suas tardes com convidados em estúdio. É quando me cruzo com cultura, moda, música, gastronomia, viagens e muito mais. Resumindo, tudo que é atualidade. Liga! Mega Tardes, na Mega TV. Nosso primeiríssimo intervalo para dar continuidade com esta que é sim a segunda edição da semana do programa Um Encontro com Vânia Kumba. Energias positivas, boa disposição, queremos nós então a transportar para cada um dos nossos telespectadores. Bem, no primeiro bloco estivemos sim aqui a falar do trabalho infantil em Moçambique, na companhia da doutora Isaura Mauelela, e agora vamos falar do medo e das suas implicações na tomada de decisão. Deixa-me então aqui apresentar os nossos convidados para hoje. Nilza Chip, ela que é assim Master Coach, está cá conosco para 2 dedos de conversa, a quem eu vou saudar mesmo agora. Bom dia, bem-vinda ao programa. Olá, Cedulhos, bom dia. Bem disposta? Muito bem disposta. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por ali naquela câmera ali. Muito bem disposta, muito obrigada pelo convite, obrigada por me permitirem estar aqui convosco. Muito e olá bem. A todos aí em casa também. Muito bem. Quem está também conosco para conversarmos sobre este tema é Edson Macuaco, ele que é assim palestrante motivacional. Edson, bom dia, bem-vindo ao programa também, mais uma vez, né? Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham agora. Aqui é o Edson Macuaco. Vamos ter uma conversa muito interativa, de muito aprendizado. E saudar a todos que estão nos acompanhar e dizer chegamos. Muito bem, vamos então falar do medo. O medo é um sentimento que nos acompanha ou que vai nos acompanhar para a vida toda, certo? Pois é, minha querida. O medo, quando nós falamos do medo, nós enquadramos numa componente muito boa do autoconhecimento, que os neurocientistas falam muito, que é a inteligência emocional. Em poucas palavras, o que é a inteligência emocional? É a nossa capacidade de identificar o nosso estado e perceber de onde é que vem o estado em que nós estamos e trabalhar com ele, aprender com este estado. Em palavras muito simples, muitas vezes nós nos alteramos, ok? Alteramos, saímos do estado da alegria, daquele estado de serenidade, de paz e nos alteramos. Sentimos raiva quando tem um obstáculo à frente de nós, quando não conseguimos alguma coisa, quando alguma coisa nos aborrece, nós sentimos muita raiva. E esta muita raiva faz as pessoas até às vezes tornarem-se agressivas, não é? Nos homens a agressividade é muito maior porque o organismo, a fisiologia da raiva é a produção de uma hormona que é a testosterona. E esta produção da testosterona, porque é muito maior nos homens do que nas mulheres, que é só um pouquinho, então a gente sente e percebe esta agressividade um pouco maior. Mas também tem outra emoção que é a tristeza. A tristeza ela aparece com um sentimento de perda, quando nós sentimos que perdemos algo, que não estamos bem, então nós sentimos tristeza. Eu costumo sempre dizer, sempre que tu sentires tristeza e tiveres vontade de chorar, chora para liberar aquela alegria, aquela tristeza, aquela energia, ok? Que te trouxe aquele sentimento e aí tu consegues separar o que é realmente teu e o que tu podes aprender com esta situação. E temos também uma emoção negativa que é a emoção do medo. O medo ele é bom para nos despertar situações de perigo, ok?
O medo é bom, como tu disseste, todas as emoções positivas e negativas, elas são nossas, nós já as carregamos. O mais importante é nós percebermos o que é que nós fazemos com estas emoções. Então é muito bom sentir medo para perceber que ali há perigo, ali eu tenho que ter cuidado. Mas o problema é quando o medo nos tem. Exato, nos domina. Quando o medo nos tem, a situação não fica a nosso favor. Quando o medo nos tem, nós deixamos de nos focar naquilo que nós queremos. E aí já entro para a tomada de decisão. Porque o que é que me faz eu tomar alguma decisão? O que me faz tomar decisão é a alegria que aquela decisão me vai trazer, ok? É a emoção positiva que aquela decisão me vai trazer. Ninguém toma a decisão a querer algo que é mau para si, ok? Até aquelas decisões que nós dizemos que esta decisão é uma decisão difícil, dura, etc. Mas é porque nós pensamos num bem maior, enxergamos além daquilo que nós estamos a decidir naquele momento. Então, quando nós nos focamos no que nós queremos, qual é a emoção que vem? É a positiva, que é a alegria. Quando nós colocamos a emoção do medo, qual é o sinal? Há alguma insegurança que eu tenho para tomar decisão. Há alguma insegurança que eu tenho para dar o passo que eu preciso dar para chegar aonde eu quero chegar. E aí, seres de luz, eu volto outra vez a falar. A inteligência emocional é a nossa capacidade de identificar o nosso estado, ok? Porque muitas vezes nós estamos com insegurança, estamos com medo e avançamos. Então, quando nós temos inteligência emocional, nós percebemos verdadeiramente que, olha, agora veio um medo, tudo bem. Eu estou com medo, eu estou com uma insegurança. Por que eu tenho este medo? Por que eu estou tão inseguro ou tão insegura da minha decisão? Pode ser que no passado eu já tenha vivido uma situação parecida e a minha mente inconsciente, que é o funcionamento das mentes, que também iríamos falar, a minha mente está-me a dizer assim: Nilza, cuidado com isto, porque no passado tu já tiveste uma situação destas e a coisa não correu muito bem. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: as nossas memórias, o nosso conjunto de memórias é um sistema protetivo. Então, as memórias mais recentes, elas protegem as mais antigas. Então, pode vir este medo, pode vir esta insegurança, porque tu já passaste por uma situação. O que tu tens que perceber é que tu estás numa situação nova, não é a mesma situação. Quem está a criar esta realidade da mesma situação é a tua mente, ok? A tua mente começou a criar a realidade, foi buscar aquele episódio do passado, começou a gerar uma insegurança, a gente começa a respirar assim um pouco mais rápido, começa a ficar com alguma ansiedade, ok? Para nós, mapeadores comportamentais, olhamos e conversamos e vemos perfeitamente que aqui há um medo, há uma insegurança, há uma ansiedade, ok? Então, percebemos nos sinais corporais, no tom de voz, o que é que verdadeiramente está por trás daquela fala. E toda vez que tu sentires medo, ser de luz, eu quero te convidar a parar e pensar. Aconteceu um episódio parecido? Ok, está tudo bem. Aconteceu, se calhar não correu muito bem, mas tudo o que acontece nas nossas vidas vem para nos ensinar algo. Exato. Então eu vou pegar naquele episódio e eu vou aprender com ele. Aprender com o episódio passado significa também fazer diferente hoje, ok? E fazer diferente hoje já me libera daquele medo. Me libera daquela angústia, daquela insegurança, daquela ansiedade. E eu começo a enxergar além. O que é o medo também? O medo vem com uma condição de uma incerteza tão grande do que vem amanhã, que nós não conseguimos nem viver o hoje. Ok? Às vezes temos medo daquelas coisas que ainda não nos aconteceram. E não nos vão acontecer. E se acontecerem, fomos nós que atraímos. Porque o que é que nós fazemos com a nossa mente? Nós fazemos sugestões. A nossa mente, ela funciona com sugestões. Se eu faço uma sugestão para mim, que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que é difícil, que tem muitas barreiras, o que acontece? Eu começo a desenvolver padrões comportamentais para acompanhar aquela sugestão. Então, qual é o meu comportamento? É decidir focada naquilo que eu não quero. O que eu não quero? Não quero passar mal, não quero perder, não quero falhar, mas é assim, nós não conhecemos o amanhã. Então eu aconselho sempre a todas e todos a ficarem curiosos e curiosas pelo dia de hoje. E esta curiosidade com alegria, com ânimo,
ela vai nos fazer verdadeiramente atrairmos o que nós queremos. Muito bem. Olha, ficamos aqui todos atentos no que a Nilza estava mesmo a falar, que é assim muito importante. E eu espero que vocês tenham sim anotado estes pontos bastante importantes. Edson, bem disse então a Nilza que não é errado sentir medo, mas o errado é quando o medo nos domina. Certamente que é pura verdade. O errado é quando o medo, nós nos tornamos refém do medo. Como é que poderíamos definir o medo? De forma tão biológica, acabamos definindo o medo como sendo a irritação, é a capacidade que as células têm de reagir aos estímulos provenientes do meio ambiente. Esses mesmos estímulos podem ser problemas, podem ser situações que decorreram ao longo do percurso de vida, como também situações que decorreram seja na sua infância, como também situações que foram chocantes, ou seja, situações que a mente acabou agravando. E como também o que alimenta este mesmo medo é a excitação destas mesmas situações de forma contínua. O que nós aí podemos começar a entender é que o medo ele pode se tornar um catálogo para o fracasso de uma pessoa, pode se tornar um motivo para uma pessoa não conhecer a sua verdadeira identidade. Por quê? Porque uma pessoa que tem medo, ela não sabe o que ela é, não sabe o que ela quer, não sabe onde quer chegar. E é um dos problemas do medo. O medo ele mata a tua identidade, o medo destrói aquilo que é o teu próprio ser. Falamos do medo e agora falamos da decisão. O que seria a decisão? Decisão é a capacidade que o indivíduo tem de selecionar, ou seja, de escolher algo que vai lhe custar a vida, não se tratando de caminho, nem se tratando de rua a usar, mas tratar de algo que vai lhe custar um bom tempo, seja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, tudo isso é demais. Por quê? Porque uma decisão tem a capacidade de nos fazer, nós estamos envolvidos nela. Então, geralmente, pessoas que carregam medo não têm a capacidade de poderem tomar as decisões. Por quê? Eu costumo dizer que quem não sabe o que quer, aceita o que lhe vem em frente. Porque tudo vale. Se toma a decisão, se pensa na decisão própria, já traz o medo, já vem com recordações, já vem com lembranças. Então, este medo cria e faz com que o indivíduo não consiga alcançar o desejado. Então, para dizer que o mesmo medo é quando o indivíduo se depara nas mesmas situações que podem acabar chamando-se como se fobias. Essas mesmas situações que podem ser medo de altura, medo de aranha, tudo isso é demais, medo de falar ao público e tudo isso é demais. Então, são coisas na qual o indivíduo precisa mesmo de verdade, de uma ou de outra forma, superar essas mesmas coisas. Muito bem. E de que forma é que o indivíduo, como esteve cá a dizer, pode sim superar o medo? Até eu já me vi numa situação de estar com medo e não saber que decisão tomar. Vou dar aqui um exemplo, não é? Que constitui uma realidade. Há muitas mulheres encontram-se em relacionamentos abusivos, em relacionamentos frustrados, porque têm este medo de começar de novo, não é? Como é que nós podemos sim lidar com o medo e o medo não nos dominar, de modo a não afetar na nossa tomada de decisão, Nilza? Muito bem, meu ser de luz, é uma pergunta muito importante, como coach, como mapeadora comportamental, olhando para todo o trabalho que eu tenho feito, as pessoas que eu tenho atendido, esta situação que tu colocaste, tanto para mulheres quanto para homens, são situações que são muito comuns. A decisão sobre uma situação ligada ao relacionamento, sobre viver numa situação de agressão. Aqui eu quero separar em dois momentos, ou em duas perspectivas. Há uma coisa que eu falo, que é a reação numa situação de agressão. Porque o que é agressão? Quando eu grito, quando eu bato, quando eu violento para impor uma ideia, uma posição, eu estou a demonstrar total fraqueza. Porque numa situação normal, eu não consigo colocar a minha posição, não consigo colocar o meu posicionamento, não consigo fazer o outro ou a outra pessoa perceber a minha perspectiva. Então, é tamanha fraqueza que a pessoa tem que parte para a agressão, ok?
Para já, a agressão é uma demonstração de fraqueza. Eu costumo dizer sempre isto em todo o sítio. Não penses que a pessoa que te agride é mais forte que tu. Muito pelo contrário. Esta pessoa está a fazer uma coisa que se chama pedir socorro. O método não é o método que nós aconselhamos, não é o método certo. Nós sabemos que violência doméstica é crime e que toda situação de agressão e de violência existem entidades próprias, existem esquadras e tantas outras entidades do nosso sistema de administração da justiça que estão ali preparados para atender estes casos. Mas uma pessoa que agride para impor a sua posição, esta pessoa está a demonstrar total fraqueza perante aquilo que quer colocar, ok? E perante a outra pessoa. A outra questão que eu costumo sempre colocar é, ok, eu estou a viver isto, ok? Que é uma relação abusiva. Porque assim, nós temos que definir limites. Eu estou a conversar com alguém que está nesta situação. Então eu convido sempre a refletir. O que eu fiz para atrair isto? Fazer para atrair não está a justificar o que o outro fez. Porque às vezes nós também somos pessoas permissivas, não é? Por exemplo, uma pessoa que tem questões ligadas à aceitação muito fortes. Esta pessoa vai ser prestativa. Esta pessoa vai ser aquela pessoa que é esquiva. Que tudo que é a oportunidade que ela tem para se defender, tudo que é a oportunidade que ela tem para sair daquele estado, ela vai sentir uma insegurança muito grande porque ela quer ser aceita, ela quer se sentir pertencente de alguma coisa. E acontece muito com nós mulheres, por quê? Porque a sociedade nos impõe um pertencimento a um casamento ou a uma relação. Impõe muito isto, que uma mulher cresce, tem que ter uma relação, tem que ter um casamento. Então, na ânsia de nos sentirmos pertencentes a um meio, nos sentimos pertencentes a um sistema, nós acabamos sendo permissivas a situações que são nocivas a nós. Então, uma das coisas que eu sempre convido a pessoa a se perguntar, por que eu estou a atrair isto para mim? Qual é o comportamento que eu estou a ter comigo? Porque não é com o outro, ok? Nada justifica o comportamento do outro, mas o que eu estou a fazer comigo para atrair isto? Às vezes é ser muito permissiva ou ser muito permissivo. A outra questão também é, toda situação, tudo aquilo que nós vivemos tem sempre um aprendizado a tirar. E qual é o aprendizado que eu tiro desta situação na minha relação, ok? Para já há muitas coisas que nós podemos tirar como aprendizado. O primeiro é, será que verdadeiramente eu estou numa relação de amor? Eu gosto de viver em amor e alegria, ok? Mas é assim, o universo funciona com a energia do dar e receber. Existe sempre uma lei do dar e receber. Então, eu estou a dar, mas o que eu estou a receber aqui? Eu estou a receber este amor que eu quero tanto, que eu prego tanto, que eu gosto tanto. Se eu não estou a receber este amor, então por que eu me permaneço aqui? Por que eu me mantenho aqui? Porque a decisão sobre estar ou não é uma decisão muito individual, é uma questão de escolhas. E nós não entramos nas escolhas dos outros porque isso é invadir o livre-arbítrio do outro, ok? Então eu não posso invadir o livre-arbítrio da pessoa que me aborda, mas eu convido sempre a ficar curioso ou curiosa para perceber o que eu tenho que aprender com esta situação, o que eu tenho que aprender sobre esta pessoa que eu não sabia, o que eu tenho que aprender sobre mim que eu também não sabia e sobre esta relação. E isto verdadeiramente vai nos convidar a tomar a melhor decisão para nós vivermos em amor, porque o amor, a vida extraordinária, a felicidade e a plenitude, ela é para todos e todas nós, não é para algumas pessoas. Na ânsia de nós querermos nos sentir pertencentes a algum sistema, nós deixamos de lado o amor, deixamos de lado a alegria, deixamos de lado a paz e muitas mulheres deixam de lado as suas vidas. Muitas perdem a vida em relações abusivas. Por quê? Porque a gente quer sempre estar neste sistema. Num sistema que existe, mas se calhar não existe, não é? Tudo tem a ver com os significados. O que significa casamento para mim? O que significa relacionamento para mim? Para mim significa amor. Tudo que é contrário ao amor, então não tem nada a ver com casamento nem relacionamento. Muito bem. Edson Macuaco, a mesma questão para si. De forma muito breve e muito coerente, deixa-me só cá dizer que a melhor forma de você poder
aprender, ou seja, vencer o medo ou até mesmo ser uma pessoa decisiva, tudo trata-se daquilo que é o equilíbrio emocional. Quando a pessoa não consegue ter um equilíbrio emocional, dificilmente vai conseguir ser uma pessoa matura, ser uma pessoa ética na tomada de decisões. O que você deve fazer se você tem dificuldade de tomar decisões e ao mesmo tempo existe aquilo que é o medo sobre si? O primeiro ponto que você precisa fazer é autoconhecimento. Muita gente acaba vivendo coisas erradas, fazendo coisas erradas, se encontrar em situações que não são adequadas por causa do medo e como também por causa de não se conhecer. Quando você se conhece, você sabe o que você pode e você sabe o que você não pode. Então, o indivíduo primeiro precisa se autoconhecer, saber os seus limites e saber até onde pode e até onde não pode. Porque quando nós sabemos até onde nós podemos e até onde nós não podemos, estamos a nos deixar livres de poder aprender mais e de poder exteriorizar aquilo que é o nosso potencial, o nosso conhecimento. Outro ponto é a meditação. Muita gente quer ter um estado emocional saudável, ou até mesmo não ter medo, mas o problema não tem aquilo que é a meditação. Nós precisamos ter uma meditação com nós mesmos, precisamos falar com nós mesmos. Alguns dizem que falar sozinho é para malucos, mas nem sempre. Às vezes é importante você meditar consigo mesmo, falar consigo mesmo sobre aquilo que você acha que deve mudar em si mesmo. Procurar fazer uma reflexão, uma analogia sobre a sua situação, sobre as suas fobias, de que até que ponto isto está sendo mal para ti, até que ponto isto está sendo errado para ti. Por quê? Porque se você não tem capacidade de ver até que ponto algo está sendo mal para ti, certamente que você está perdido. Porque nós temos, da mesma forma, nós temos a capacidade de ver o quanto isto é benéfico para nós, também temos que ter a capacidade de poder ver que isto aqui também pode ser maléfico. Então, para dizer que acima de tudo nós precisamos ter a capacidade de fazer a autoavaliação e como também fazer a meditação. Outro ponto que a doutora Lisa esteve aqui a falar era em torno daquilo que é o mais importante, acima de tudo, estudar a cada dia. Quando nós fazemos uma reflexão de tudo quanto acontece no nosso dia a dia, levando como aprendizado, nos concede maturidade suficiente para nós não nos deixarmos levar pelas situações difíceis. Porque na vida é uma coisa, sempre existem situações que vão se repetir. Então nós precisamos ter um intelecto maduro para poder atravessar essas mesmas situações. Se nós não temos maturidade, não temos conhecimento sobre a mesma determinada situação que nós temos medo, certamente que vamos parar por ali. Por quê? Porque de uma ou de outra forma nós precisamos nos informar. O que faz as pessoas terem medo de poder tomar decisão, terem medo de poder fazer alguma coisa, terem medo de poder iniciar alguma coisa, é a falta de conhecimento. Quando não tenho conhecimento de algo, o medo é maior, porque não sei como fazer, não sei como tudo vai decorrer, não sei quais são os procedimentos das coisas e demais, não sei o que vem depois. E o que mais funciona? Funciona o pânico, funciona a imaginação. Se tu fores a fazer isso, vai dar isto. E começam a vir os pontos negativos, começam a vir os pensamentos negativos. Então, o que nós precisamos fazer nessa situação, de acordo com a situação que estamos a nos dar com ela, precisamos nos manter informados, procurarmos termos mais informações sobre a mesma situação. Se eu faço isso, o que acontece? Se eu não faço, o que pode vir a acontecer? Será que isto é benéfico para mim? Será que vencer este medo é benéfico para mim? Porque de uma ou de outra forma, quando tu não tens nenhum conhecimento da coisa, certamente que tu vais ficar frustrado, vais ficar em pânico. E de uma ou de outra forma vais perder aquilo que é o teu equilíbrio emocional. E o outro ponto, nós precisamos ter visão. Uma pessoa sem visão, com dificuldade, lhe será difícil tomar decisões. Uma pessoa de visão é uma pessoa que consegue ultrapassar os seus limites. É uma pessoa que consegue ultrapassar aquilo que está a ver. O problema da nossa geração é de nós olharmos as coisas daqui para aqui. Nós precisamos olhar as coisas numa perspectiva mais além. Porque aquilo que eu travo hoje, aquilo que eu não ultrapasso hoje, pode ser uma barreira para mim no dia do amanhã. Então, para dizer que de uma ou de outra forma, o medo pode constituir como sendo algo muito grande para o teu fracasso,
sendo algo muito grande para alcançar grandes metas. Por quê? Porque acima de tudo, o que nós mais precisamos é de coragem. Nós precisamos de coragem para fazer alguma coisa. Precisamos de coragem para fazer algo diferente. Precisamos de coragem para sermos pessoas extraordinárias. Precisamos de coragem para fazer o que ninguém nunca fez. Então, de uma ou de outra forma, o que você precisa, o que eu preciso, o que todos nós precisamos para vencer o medo, é não olhar para as pessoas, é não olhar para os limites, mas olhar até onde nós podemos chegar. E só assim nós conseguiremos ultrapassar esses mesmos obstáculos. Muito bem, olha, já temos então aqui o nosso pontapé de saída no que concerne ao nosso segundo tema para hoje, o medo e as suas implicações na tomada de decisão. Vamos dar uma pausa que é para a Nilza poder respirar um pouquinho, beber uma aguinha, o Edson também, porque é a altura então de saudarmos aqui a nossa segunda convidada, não é, para a rubrica Café da Manhã, e ela que tem como nome Aisa Langa, que é assim a compositora, cantora e compositora do estilo Kizomba, e cá está connosco, não é? Para uma conversa intimista sobre a sua carreira, bem como também sobre a sua vida pessoal, não é? Sem invadir a privacidade. Bom dia! Bom dia, olá mãe, olá a todos aí em casa, aqui é a Aisa Langa, Nova Song Music. Muito bem, bem disposta? Bem disposta para cantar para todos vocês. Muito bem, a Aisa que começou a interessar-se, não é? Pela música em 2015, sob a influência da sua irmã, certo? Sim, certo. Sob a influência da minha irmã, e desde então entrei na Nova Song Music e já conto com 2 vídeos já lançados no mercado e 6 músicas também já lançadas no mercado. Muito bem. Muito bem, já deixamos aqui bem claro que entrou, não é, para a música sob a influência da sua irmã, mas o que é que lhe fez escolher o estilo Kizomba? Porque é um estilo comercial ou porque se sente mais à vontade a cantar Kizomba? Me sinto mais à vontade e é o estilo que mais identifica a Aisa Langa, né? Não que eu não possa fazer outros estilos, mas é na Kizomba onde me identifico mais, onde consigo expressar mais aquilo que são os meus sentimentos através das minhas composições. Exato, muito bem. E como é que a Aisa entra para a Nova Song Music? Bem, através do Dalo Beat, eu fazia parte da The Last Music. Só que a Nova Song Music precisava de uma cantora, né, para completar o grupo. É daí onde o Boss Dad ligou para o Dalo Beat e fez-me o convite com que eu participasse do grupo e até hoje estou lá. Exato. Esteve cá a dizer que tem 2 vídeos disponíveis no mercado, sim. Não é? E como é que está a ser em termos aqui de aceitação? Está a receber um bom feedback do pessoal que está a consumir? Estou sim a receber um bom feedback. O boss também lá de Tete tem recebido muitas mensagens, pessoas a parabenizarem-me, a baixarem as músicas, a receber vídeos também, a cantarem a música da Aisa Langa. Isso é de louvar. Muito bem. E quando falamos aqui em termos de inspiração, não é? Em quem que a Aisa se inspira ou alguém que a motiva a continuar a trabalhar? Sim, nacional, a cantora nacional é minha mãe e a internacional é a Beyoncé. Ok, sim. Muito bem. E que tipo de conteúdos é que nós podemos encontrar nas músicas da Aisa Langa? Bem, temos lá a Benção, que retrata uma história de um casal, né, que envolve Deus em primeiro lugar na relação e que pede que o mesmo seja presente e que nunca lhes falte amor, harmonia na família. Exato. E temos também Melhor Assim, que retrata uma história de uma moça que termina com o namorado porque da primeira o namorado era presente e tudo mais, mas depois disso começou a tratar mal a namorada, então a moça decide romper com a relação. E tem outro também titulado Vamos Amar, que fala de amor. Amor é importante, temos que nos amar sempre. Sim. Muito bem. E porque já bem diz o ditado que a música é aliada da alma, vamos ouvir música num dia em que estamos sim aqui a receber na nossa rubrica Café da Manhã Aisa Langa, talento moçambicano, que vai então poder abrilhantar esta que é assim a nossa segunda edição da semana do programa O Encontro com Vânia Kumba. Para si que só agora acaba de ligar o televisor, no primeiro bloco alusivo ao Dia da Criança Africana, estivemos sim aqui a falar, não é, do trabalho infantil em Moçambique,
Agora, no segundo bloco, estamos sim a conversa com Nilza Chip, que é Master Coach, e também com Edson Macuacua, que é palestrante motivacional, onde estamos a conversar sobre o medo e as suas implicações na tomada de decisão. Dizer que o nosso Facebook está assim à sua inteira disposição, Mega Rádio Televisão SA, pode sim digitar no seu navegador, colocar o seu like, colocar o seu comentário, que daqui a pouquinho, com muito gosto, eu irei sim fazer a leitura dos mesmos. Bem, vamos então aqui ouvir música para tornar a nossa manhã muito mais agradável. A Isalanga canta para nós. Sente-se, música lindíssima, parabéns, intitulada Bênção, certo? Bênção, sim. Muito bem. Vamos então aqui dar uma pausa para fazermos o nosso terceiro intervalo, mas é assim, antes disso, é a altura de cumprirmos com os nossos compromissos comerciais, é a altura sim de falarmos da empresa Filtrec Moçambique.
Esta que é assim uma empresa que está vocacionada no rastreamento de viaturas através do sistema GPS, permitindo ao proprietário da mesma monitorá-la na palma da sua mão através do aplicativo Filtrack Mobile. Não perca a grandíssima promoção de sistema de rastreamento Filtrack por apenas 6.860 meticais, mais a taxa de instalação. De recordar que a instalação, formação e parametrização do sistema é assim ao gosto do cliente, dura apenas 2 horas. A Filtrack está em Maputo, Matola, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula, e pode-se então entrar em contato através do número 87282800 ou através do nosso correio eletrônico que é geral@filtrack.co.mz. Vamos então fazer aqui o nosso terceiro intervalo e nós voltamos daqui a mais um pouco. Não troque de canal, com muito mais para si. Já sabem então qual é o lema deste programa: energias positivas, boa disposição, sorriso na cara, pratique empatia. Até já. Mega TV, voltamos já. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Mega Tardes. De segunda a sexta levamos até si tudo o que é novidade. É quando me cruzo com Pedrão, deixei a tequila no balcão. Um programa que marca as suas tardes com convidados em estúdio. É quando me cruzo com cultura, moda, música, gastronomia, viagens e muito mais. Resumindo, tudo o que é atualidade. Liga! Mega Tardes, na Mega TV. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou mega projetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Mega TV, estamos de volta. Já estamos de volta depois do nosso terceiro intervalo. É a altura sim de falarmos do nosso espaço Megacine, que passa hoje no nosso canal pontualmente às 22 horas, e a proposta para hoje é mesmo esta: Homem de Aço. Exatamente, você vai sim poder acompanhar hoje às 22 horas aqui no nosso canal, no espaço Megacine, Homem de Aço. Vamos então ver o trailer e nós voltamos daqui a mais um pouco com muito mais para si. It's too big, Mom. Then make it small. Focus on my voice. Pretend it's an island out in the ocean. Can you see
see it? I see it. My son was in the bus. He saw what Clark did. You have to keep this side of yourself a secret. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. I have so many questions. Where do I come from? You just have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world. If the world found out who I really was, it'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? Estamos de volta depois de termos visto o trailer do filme Homem de Aço, que vai então passar hoje às 22 horas aqui no nosso canal, no espaço Megacine. É a altura assim de voltarmos aqui à conversa no nosso sofazinho azul. Está assim a Nilza Chip, ela que é Master Coach. Estamos sim a falar aqui do medo e das suas implicações na tomada de decisão. Já falamos da questão do medo no que concerne aos relacionamentos, mas quando nós nos deparamos com o medo no nosso setor de trabalho, se calhar estamos insatisfeitos naquele trabalho, no local de trabalho onde nós estamos, mas por medo se calhar de rescindir o contrato, assim que é, nós nos submetemos a ficar lá. De que forma é que nós podemos lidar com o medo nesta situação que eu fiz menção agora? E a que sabe ser de mim, mesmo com paz ou problemas, te esforça para ser feliz, porque o tempo passa, não é possível emendar. Vamos amar, essa aí no lugar da aconchego. Muitas vezes nós falamos de desenvolver competências para o trabalho, e falamos de conhecimento da área, falamos de especialidades, de técnicas, mas existem também aquelas competências que são competências emocionais, ok? Aí voltamos outra vez a falar de inteligência emocional, porque eu costumo dizer sempre às pessoas, o equilíbrio total não existe, ok? Quando nós falamos de equilíbrio total, nós falamos numa situação na qual vamos comparar ao eletrocardiograma, quando uma pessoa está internada e ele faz aquele ciclo de altos e baixos, não é? Mas quando ele começa só a fazer a linha contínua, significa que morreu. Então o equilíbrio total que a gente quer, talvez seja a morte. Eu não cheguei lá, então não sei se a morte é um estado de equilíbrio, mas talvez seja isso. Então, a vida, ela vai ser de coisas boas e de coisas más. O que acontece muitas vezes conosco? E aí eu gosto, quando falo de coaching, falo muito disso. Nós temos vozes interiores, ok? Nós temos uma parte de nós que conversa com outra parte de nós, mas nem sempre estas vozes se conectam, estas vozes se harmonizam.
Há uma parte de mim que diz avança, expõe o teu talento, tu és capaz, tu consegues, tu realizas, vai. É a outra parte que diz não avança, vai ser muito difícil, eles não vão gostar, eles não querem. O que é uma organização? Uma organização é um sistema, ok? Na verdade, tudo aqui está organizado em sistemas, então a organização é um sistema. Com o quê? Com valores, ok? Mas o que são valores? Valores são nossos significados individuais. Então, a organização tem os seus significados e eu tenho os meus significados, ok? O que é o talento para a organização? O talento para a organização tem a ver com aquilo que a organização quer trazer para si, para acrescentar valor e produzir para a organização. Mas o que é talento para mim? Pode ser algo que não tem a ver com aquilo que eu estou a fazer naquele momento, ok? Então, muitas vezes, nós temos uma coisa que eu chamo barulhos de alma, escrevo muito sobre isso. Mas por quê? Porque nós entramos em conflito com questões que têm a ver com nossos valores, ok? E sempre que os meus valores estiverem em causa, eu hei de sentir dor. Vou dar um exemplo muito simples. Eu estou a ir para uma reunião de trabalho. Eu chego num lugar para parquear, ok? Eu sou uma pessoa que gosta de ser pontual. Para mim tem que ser pontual. Mas eu quando chego para fazer o parqueamento do meu carro, eu me deparo com uma ambulância, que se eu parquear, eu vou fechar a possibilidade desta ambulância sair. Aí fica ok, eu vou escrever um bilhetinho, a ambulância quando quiser sair, corre, vão me chamar e eu venho logo. Mas há uma coisa que é outro valor que eu carrego, que é o valor à vida, ao ser humano. E aí eu digo, eu prefiro atrasar a reunião ali, mas arranjar um outro sítio para parquear, porque há um valor que é superior a este. Então, quando nós temos conflito de valores, nós também temos problemas nas organizações, temos problemas onde trabalhamos. Tem muitas coisas que nós notamos que têm a ver com a expressão máxima do talento das pessoas, ok? Muitas vezes, quando o teu talento, quando tu não te permites ou estás numa situação na qual tu não consegues dar a expressão máxima ou fazer a expressão máxima do teu talento, tu não sentes a realização que tu querias ter na tua vida e isso causa-te uma frustração, porque a gente entra nas organizações com expectativa, que é outra coisa que eu também peço logo, olha, tu tens um objetivo a alcançar, ok? Tu vais trabalhar, o teu papel nesta organização é este, ok? Vai e empenha-te no teu objetivo. O que acontece muitas vezes? Chegamos, entramos em comparações, começamos a criar uma expectativa e esta expectativa, quando ela não alimenta os nossos valores, nós nos frustramos. Começamos a ver pessoas que ou falam nos cantos ou simplesmente não falam, trabalham para cumprir, mas isto é uma questão de escolha individual. Eu digo sempre, a vida extraordinária, o emprego que tu queres, tu podes ter, ok? Isto tem a ver com o quê? Com o teu empenho. Qual é o percurso, quais são os passos que tu vais dar para ter o emprego e a vida que tu queres. Eu preciso de competências técnicas, então eu me formei na área que eu quero, tenho que me formar. Tenho talento, há coisas que são muito naturais nossas, ok? Mas é preciso a gente ter formação na área, ok? É preciso nós termos pessoas com capacidade de nos relacionarmos. No trabalho, o relacionamento é muito importante. É um valor que todos nós temos que prezar. Capacidade de relacionar. E depois, lealdade. A lealdade vem com a empatia, vem com a minha capacidade de olhar para o outro e dizer, eu me coloco no lugar do outro, ok? Então, se o outro não conseguiu, há um aprendizado a tirar e se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Outra coisa também tem a ver com a construção social. O que acontece? A sociedade ensina-nos a competir. Qual é o espaço que eu ocupo quando eu saio de casa desde pequena? Escola, ok? Então já pequenininho tem que ir à escola. Vai à escola, em casa dizem, tens que competir. Mas como é que esta sugestão da competição vem para a cabeça da pessoa? Tens que ter as melhores notas, tens que ser sempre o melhor. Eu vi o quadro de honra, não vi o meu filho ou a minha filha. Não estou a dizer que como pais e mães, nós não devemos estimular os nossos filhos a serem melhor que eles, ok? Isso é bom. O problema é quando a sugestão que nós damos ao educar as nossas crianças é que tens que ser melhor que o outro.
Qual é o padrão comportamental? Onde eu for, eu vou ser sempre melhor que o outro, não melhor que eu. Então eu vou para uma organização, vou para o trabalho, vou competir e às vezes me frustro, porque o outro não está ali para competir, o outro está para cooperar. E é sempre a cooperação que eu sugiro. No que tu cooperares contigo, ok? Trabalhares contigo, perceberes que competências tu tens que desenvolver, que atitudes e que comportamentos tu tens que melhorar em ti, que tem a ver sempre connosco, ok? Para eu chegar onde eu quero, certamente que eu vou cooperar e eu vou, onde eu estiver a trabalhar, eu vou ser feliz. Qual é o teu objetivo agora? O meu objetivo é ter um salário, etc. Tudo bem, ainda não é o emprego dos meus sonhos, mas ele dá-me uma coisa que é um valor para mim, que é o quê? Que é renda para sustentar a minha família. Valoriza, agarra naquilo, pega naquilo e dá o melhor de ti, que tudo aquilo que tu queres tu vais atrair. Certamente, conforme aquilo que esteve aqui a dizer, a nossa coaching, dando continuidade ao fundo do pensamento dela, dizer que de uma ou de outra forma é muito importante que no nosso seio de trabalho nós sejamos pessoas compreensíveis. Geralmente nós acabamos não conseguindo lidar com situações por falta de compreensão. Nós sempre queremos ser compreendidos, mas não queremos compreender os outros colegas. Então, de um modo a outro, é sempre importante nós procurarmos compreender um e o outro, de tal modo que nós possamos não tirarmos certas conclusões precipitadas no mesmo local de trabalho, na mesma função de trabalho. E como também, de uma ou de outra forma, é preciso também nós estudarmos o ambiente em que nós nos encontramos, porque nem sempre vamos estar nos mesmos ambientes, nem sempre os dias serão os mesmos, nem sempre as pessoas serão as mesmas. Então nós precisamos saber lidar com qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de problema, com qualquer tipo de situação. Por quê? Porque a vida ela é feita de estágios. Hoje nós podemos estar no sentimento X, amanhã estarmos no sentimento X. Isso também verifica-se também na área do amor. Hoje o amor está bom, amanhã está frio, amanhã está amargo, amanhã está quente. Então, para dizer que nós precisamos ter uma sabedoria, ou seja, um conhecimento de tal modo que nós consigamos nos adequar a qualquer tipo de situação que nós encontramos no local de trabalho. Eu costumo dizer que o maior erro de muitos de nós quando passamos por problemas, quando passamos por aflições, é deixarmos com que a aflição defina aquilo que nós somos, é deixar com que o medo defina aquilo que nós somos. Eu posso passar pelo medo, é algo vital, é algo que todo ser humano tem que ter, mas o problema é quando eu me torno refém. A partir do momento que eu se torno refém do medo, eu já não me torno simplesmente alguém que teve medo, me torno alguém que é medroso. A partir do momento que eu passo por um problema e eu me deixo levar pelo problema, já não me torno alguém que passou pelo problema, me torno alguém que é problemático. Então, este aqui é o meu problema da nossa geração, que nós precisamos aprender a lidar com as situações. Então, existe todo tipo de sabedoria para poder aprender a lidar com qualquer tipo de situação, seja na área do trabalho, como também com os colegas e tudo isso é demais. E outro ponto, nunca queira sempre ter a razão. O mal de muitos de nós, que nos faz nós não lidarmos bem na nossa área do trabalho, é de queremos sempre ter razão. Porque o YX eu tenho razão, não pode decorrer assim o trabalho, tem que ser desta forma. Conforme aqui a doutora esteve aqui a dizer, que em toda empresa tem aquilo que são os seus objetivos, metas e focos. E ao invés de nós irmos lá para corresponder aos nossos focos, nós também devemos saber que a mesma empresa tem os seus objetivos. Os nossos objetivos devem estar alinhados aos da empresa e não os nossos objetivos não ser ao contrário. Então, para dizer que acima de todas as coisas nós precisamos sempre não procure ter razão quando tu sabes que o que tu disseste é correto. O que tu deves procurar fazer é procurar entender as pessoas. Porque às vezes as pessoas não agem porque elas querem, mas agem por causa de algum estímulo, alguma coisa que já aconteceu durante um certo determinado tempo. É por isso que tu fazes algo com alguém, depois diz não faça isso. E tu não sabes porquê. Talvez teve um trauma na infância, talvez teve alguma coisa que lhe faz lembrar um determinado acontecimento.
Então existem momentos que nós não podemos criticar, mas devemos procurar entender. E depois, no outro momento, no setor do trabalho ou fora do setor do trabalho, nós marcamos uma reunião com a mesma pessoa e procuramos entender o que está a acontecer na verdade. E só simplesmente assim que poderemos ter um ambiente de trabalho saudável e fora desses obstáculos. Muito bem. Olha, estamos aqui a escassos minutos para o término desta edição. Hoje o tempo correu muito, porque a conversa claramente está muito agradável, não é? Aisa, durante esta fase que o nosso país está a passar, que não é muito boa, temos poucos shows, temos poucos eventos que está relacionado em particular a música. Qual é a estratégia que a Nova Song está a usar? Porque estamos a perceber, alguns dos artistas estão acomodados, não estão a lançar músicas, estão a optar mais por fazer lives através desta plataforma que é mesmo o Instagram, e outros mesmo estão relaxados, não têm feito música. Quais é que são as estratégias? Esperar esta fase passar ou a Aisa vai sim dar continuidade com as suas atividades no que concerne à música? Bem, nós como cantores não devemos ficar parados em primeiro lugar, né? É a nossa função entreter as pessoas lá de casa. Dizer que a Aisa Langa, juntamente com a Nova Song, agora não está focado nas lives, mas sim estamos a promover as músicas nas TVs, rádios, e estamos a gravar também, já contamos com novas músicas. A Aisa Langa também conta com uma nova música que é cantar, e estamos a trabalhar, não estamos parados. Exato, muito bem. Eu vou pedir à Aisa para levantar, que é mesmo para posicionar-se, porque eu quero dar aqui um recadinho aos nossos telespectadores bem rápido, dizer que hoje, quando forem pontualmente 21, aqui no nosso canal, vão ter sim a oportunidade de poder acompanhar o programa Mana dos Manos com César Quamba. A sua estreia foi no domingo, pontualmente às 21, e esta terça-feira vamos ter sim então mais uma edição do programa Mana dos Manos com César Quamba, que passa a ser terças, quintas e domingos, pontualmente às 21, aqui no nosso canal, que você não pode perder, porque a estreia já foi um sucesso e hoje claramente que não vai fugir a regra, vai ser também super, hiper especial e claramente divertido. Vamos ver um trechinho de como é que foi a estreia no domingo e nós voltamos já com música. Até já. Meus manos, olá! Meus manos, olá! Que tal? Que tal? Que tal? Mudei de vida! Para quem não sabe, é Manassés, é Mana dos Manos, esse Quambi é exatamente assim como vocês me chamam, como vocês carinhosamente me tratam. Nós estamos no ar a partir da Mega Televisão, estamos no ar a partir das páginas da Manassés, Instagram, Facebook, YouTube, estou espalhada a todo lado agora é Mana dos Manos. Fala lá aí pra tua primosa que Johnny Manassés mudou de vida. Manassés sobe, Manassés baixa, Manassés grita, baixa o tom, mas não deixa de ser a Manassés. Estamos para falar de bem-estar aqui. E queremos maridos fiéis, mulheres fiéis, namorados e namoradas a gente já nem diz. Primeiro, para até pior esses que ainda estão na pré. Naquela fase probatória aí, para depois ir carimbar. Então, para quem realmente quer viver bem, é melhor seguir Manassés. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Boa noite, minha diva. Sou diva eu. É a primeira vez que escrevo. Ajude-me, por favor. Eu estou aqui para vos ajudar. E como eu estou mesmo aqui para vos ajudar, eu vou te dizer, minha querida mana ilustre, se em algum momento lá na cabeça dele, como você está a dizer que o teu molho mesmo estava a lhe deixar um pouco descontrolado. Para quem não sabe, Manassés, quando está a falar de molho de tomate, está a falar de intimidade. Então, molho de tomate é a mulher, pão é o homem. Então, já entenderam, para nós não nos perdermos. Então prontos. Manassés, fico parada no tempo como? Se está a me ajudar a construir, comprou carro para mim, comprou não sei todas as godezas mesmo estão comigo. Eu vou dizer-te uma coisa, minha irmã. Quando a gente diz que você está parada no tempo,
Estamos a dizer que a vida, irmã, é única. Tá vendo assim como eu estou chunadinha, assim bonitinha? É hoje, amanhã é outro dia. Não é de conseguir resgatar o dia de hoje se eu não aproveitar, se eu não fazer valer, se eu não ser grata a Deus por este dia. Hoje me custa acreditar como eu pude cair nessa. Foram tantas as promessas com esse jeitinho de me amar. Me sentia no céu inteira, a senhora da fortaleza, e eu não vou me deixar levar. Se não tens coragem de dizer que já não dá, eu digo, juro não quero ficar assim, amada fita só porque gostei que não era pra ti. É difícil aceitar que a nossa história acabou, mas melhor assim, é melhor assim. É difícil aceitar que a nossa história acabou, mas melhor assim, é melhor sem ti. Como tinha que ser, te entreguei meu mundo, mas só levei patada, mas eu vou me reerguer, e eu não vou me deixar levar. Se não tens coragem de dizer que já não dá, eu digo, juro não quero ficar assim, amada fita só porque gostei que não era pra ti. É difícil aceitar que a nossa história acabou, mas melhor assim, é melhor assim. É difícil aceitar que a nossa história acabou, mas melhor assim, é melhor sem ti. É difícil aceitar que tu já não estás aqui. É difícil aceitar que tu já não estás aqui. É difícil aceitar que a nossa história acabou, mas melhor assim, é melhor assim. É difícil aceitar que a nossa história acabou, mas melhor assim, é melhor sem ti. É difícil aceitar que a nossa história acabou, mas melhor assim, é melhor assim. É difícil aceitar que a nossa história acabou, mas melhor assim, é melhor sem ti. Com a Isalanga, sente-se, olha, estamos aqui a escassos minutinhos para o término desta edição. Eu quero então aqui agradecer a presença da Nilza Chip, ela que é assim Master Coach, muito obrigada pela presença. Obrigada também Edson Macuacua pela presença, é sempre um prazer receber-vos cá. Em gesto de considerações finais, o que é que gostavam de dizer aos nossos telespectadores? Olha, eu gosto muito de convidar a todas e todos a aproveitar este momento
maravilhoso que estamos a viver no mundo, para nos conectarmos cada vez mais conosco, nos conectarmos com as nossas fortalezas e também com os nossos desafios. Dizer que nós não perdemos nada, porque ninguém perde aquilo que não tem, não é? Então nós não perdemos nada. Se eu pudesse ser uma caixinha do futuro, eu diria que o futuro ele é bom, perfeito e agradável. Vamos aceitar que nós somos luz e sombra, somos coisas boas e coisas más, e vamos pegar estas coisas boas para nos fortalecer e para aprendermos a conviver com aquelas coisas nossas que são desafiantes. Um beijinho, um abraço de 60 segundos com muito amor e luz, e muito obrigada, gratidão pela permissão, minha querida, de estar aqui. Eu é que agradeço, foi uma conversa super agradável, pude aprender bastante com a Nilza. Muito obrigada, Edson. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, também quero agradecer a produção deste mesmo programa, e quero também saudar a todos que nos acompanharam, e como também dizer que podes me seguir na minha página do Facebook, Reflexões de Edson Macuacua, assim como também no meu site, reflexõesdeedsonmacuacua.blogspot.com, e lá você vai receber dicas motivacionais, transformação, mudança da tua vida. E para fechar, só quero dizer que saiba escolher de forma muito lúcida e de forma muito eficaz as suas escolhas, porque todas as escolhas que você faz vão determinar onde você vai chegar. Muito bem. Muito obrigada então aqui pela vossa presença. Minha querida, muito obrigada por ter estado cá conosco. Em gesto de considerações finais, vamos mesmo fechar consigo. Muito obrigada eu pelo convite. Em primeiro lugar, agradecer ao Nova Song Music pelo suporte, ao Boss Ted e Tia Celta, muito obrigada. A toda a família Lang, em especial aos meus pais, muito obrigada pelo apoio. E às minhas irmãs, baixem as músicas da Aiza Langa, que já estão disponíveis, AYZA, Aiza Langa, obrigada. Muito bem. Olha, e obrigada eu a todos os nossos telespectadores que nos acompanharam. Graças aqui pela vossa atenção dispensada. Obrigada à vasta equipa. Eu volto amanhã pontualmente às 10 horas para falarmos de saúde e também para trazer muitas boas propostas para si. Vamos fechar com música. Não perca, não é? Às 14 horas o programa Mega Tardes com Tânia Gonçalves. Até amanhã pontualmente às 10 horas. Vamos à música? Feliz porque o tempo passa, não é possível emendar. Vamos amar, amar. Cada um sabe espalhar as flores do amor. Vamos amar, amar. Cada um sabe espalhar as flores do amor. Cabe a nós mesmos escolher. Dê mais amor, para que tu homem não tem contado o que vão falar. Porque eles vão te julgar por seres o que eles não são. Mas ninguém virá dizer o que é o certo do coração. Mas é plausível dar valor, mesmo com paz ou problemas. Te esforça para ser feliz porque o tempo passa, não é possível emendar. Vamos amar, amar. Cada um sabe espalhar
espalhar as flores do amor. Vamos amar, amar. Cada um sabe espalhar as flores do amor. Há quem diz que os problemas só passam no orgulho, e há quem sabe se redimir. Vamos amar, amar. Cada um sabe espalhar as flores do amor. Vamos amar, amar. Cada um sabe espalhar as flores do amor. Vamos amar, amar. Cada um sabe espalhar as flores do amor. Vamos amar, amar. Cada um sabe espalhar as flores do amor.